O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes e internautas, nesta terça-feira da 11ª semana do tempo comum, a Igreja nos traz na primeira leitura mais um texto que vem como que completar o texto da liturgia de ontem, segunda-feira. Você que acompanhou a Santa Missa para as Famílias de ontem deve estar lembrado ou lembrada que ontem nós falamos sobre a geração mimizenta. E falamos isso com base no texto da primeira leitura, retirado do primeiro livro de Reis, capítulo 21. E aqui agora, até mesmo para aqueles que não participaram da missa, nós vamos fazer uma pequena recapitulação, uma breve recapitulação do texto de ontem, porque o de hoje é a conclusão do que começou ontem. No texto de ontem nós ouvimos falar que havia um homem chamado Nabô, que tinha um terreno em uma região chamada Jezrael. E esse terreno de Nabô era um terreno que ele tinha ganhado de herança dos seus pais. E ali nesse terreno ele tinha construído uma plantação de uva, ele tinha um vinhedo, uma vinha. E o texto conta que Acabe, que era o rei de Israel e que morava próximo ao terreno de Nabô, ficou querendo esse terreno para si. Então ele foi procurar Nabô e disse: olha, Nabô, eu quero que você me entregue esse terreno. Se você me entregar esse terreno, eu vou te pagar, ou se você não quiser, eu posso te dar um outro terreno maior do que esse. E Nabô disse: não, de jeito nenhum, não posso te entregar, nem te vender, nem te arrendar o meu terreno, porque eu ganhei de herança do meu papai e da minha mamãe. Eu tenho o maior carinho por esse terreno. O texto diz que Acabe voltou para casa, mimizento, e ficou de piti, que deitou na cama, virou a cara para a parede, não queria comer, chorando, como uma criança mimada. A esposa de Acabe, Jezabel, chegou e falou para ele: meu bem, o que está acontecendo? E ele contou: eu queria o terreno de Nabô e ele não quis nem me vender e nem trocar comigo. E Jezabel disse: não se preocupe, nós vamos resolver isso. Armou um plano para que Nabô fosse acusado diante de toda a cidade por coisas que ele não cometeu, de acusações que ele não, de coisas que ele não fez. Nabô foi acusado e foi condenado e recebeu como pena a morte. Levaram Nabô para fora da cidade e ele foi apedrejado até a morte. Assim que Nabô morreu, Acabe então pegou para ele o terreno que era de Nabô. Assim termina a primeira leitura, e foi com base nessa leitura que nós falamos sobre o mimimi da geração de hoje. Agora o texto que nós ouvimos na primeira leitura desta terça-feira vem concluir o que aconteceu, porque veja, se a gente ficasse só no texto de ontem, a gente ficaria com a impressão de que quem saiu ganhando foi Acabe, que
o mal triunfa sobre o bem e que não vale a pena você ser honesto, porque quem é desonesto sempre ganha. Foi até por isso que eu escolhi fazer uma homilia dando continuidade àquele texto, para você não ficar com essa impressão de que quando você quer uma coisa, você pode conseguir pelos meios corretos ou pelos meios incorretos. Você pode conseguir pelos meios legais ou pelos meios ilegais. Esse texto vem nos mostrar que não. Quando você consegue alguma coisa utilizando de maldade, utilizando de mentira, utilizando de fraude, de enganação, de embuste, a recompensa vem. E a recompensa é sempre o mal. Olha o que aconteceu. Acabe passou a mão no terreno de Nabô e começou a comemorar e começou a se alegrar. Agora o terreno é meu, agora o terreno é meu. De repente, Deus colocou uma mensagem no coração do profeta Elias e falou para ele assim: Elias, eu quero que você vá lá na casa de Acabe, o rei, e dá um recado para ele. Você vai chegar na casa de Acabe e vai falar para ele: você matou e ainda por cima você roubou. Cometeu 2 crimes graves que o Senhor odeia. E porque você matou e roubou, Deus vai castigar você. No mesmo lugar onde foi derramado o sangue de Nabô, vai ser derramado o seu sangue também. Aqui nós já temos que parar para poder tirar uma mensagem. Qual é a mensagem desse pequeno trecho da primeira leitura que podemos tirar? Existe a justiça dos homens, que é falha, e para falar de justiça falha, nós não precisamos nem de sair do Brasil. Aqui mesmo no nosso país você já percebe como a justiça dos homens é falha, como o inocente às vezes é condenado, como os direitos do inocente às vezes fica negligenciado, passam a perna e às vezes a justiça não faz nada para defender aquele que tem direito. Mas existe a justiça divina. E esse texto está nos mostrando que quando nós fazemos o mal, quando nós roubamos, quando nós matamos, nós também nos tornamos devedores da justiça divina. E ao contrário da justiça humana, na justiça divina você não tem como comprar o juiz. Você não pode pagar suborno. Na justiça divina você não pode entrar com recursos que vão protelando a decisão e que vão fazendo com que a decisão, com que o processo caduque, com que o processo perca a validade. A justiça divina, ela é certa, ela é pesada, ela cai matando em cima de quem a merecer. E Deus falou: Acabe vai pagar. Como diz Dona Maria, aqui se faz, aqui se paga. Lá foi o profeta Elias na casa de Acabe. E Elias chegou, chamou na porta. Quando Acabe viu Elias, olha a frase de Acabe: afinal encontraste-me, ó meu inimigo. Veja que a consciência dele estava tão pesada por ter matado Nabô e por ter se apropriado da terra, do terreno de Nabô, que só de ver Elias, ele já se sentiu constrangido, envergonhado, culpado. Só de olhar para Elias e lembrar de Deus, ele já percebeu: poxa vida, chegou o homem que agora vai lascar comigo. Aqui na terra não tem ninguém que pode me enfrentar, mas o Deus de Elias tem o poder de destruir minha vida. E Elias falou para ele: sim, eu te encontrei. E eu vim aqui para falar para você que você se vendeu, você é um vendido, Acabe. E você se vendeu fazendo o que Deus não gosta. E
por isso a desgraça vai cair sobre você e a sua família. Aqui nós temos que parar para fazer outro comentário. Esse texto nos mostra que, dependendo do mal que nós praticamos aqui na terra, não só a nossa vida, mas a vida de toda a nossa família fica debaixo da ira de Deus. Então é possível que uma pessoa que rouba, que uma pessoa que mata, que uma pessoa que passa a perna nos outros, é possível que uma pessoa que prejudica, que comete fraude, não apenas sofra a justiça de Deus, mas que também os filhos, a esposa, o marido dessa pessoa sofra. Então você percebe, a ira de Deus, quando se derrama, ela se derrama até em quem está perto. Daí o cuidado que devemos ter para não atiçar a ira de Deus. Continua, olha o que Elias falou para ele. Deus mandou dizer para você, seu infeliz, Ele vai fazer a desgraça cair sobre a sua casa. Ele vai varrer da face da terra a sua descendência. Ele vai exterminar todos os seus filhos. E até os seus escravos vão pagar o preço da maldade que você fez. E Deus mandou falar para você. Até a sua esposa Jezabel, ela também está debaixo da ira de Deus. Deus mandou falar que os filhos de Acabe que estiverem na cidade vão ser devorados pelos cachorros. E os filhos de Acabe que morarem no campo, na roça, no sítio, na chácara, vão ser devorados pelas aves de rapina. E Deus mandou falar que até essa sua esposa, que é mais infeliz do que você, ela também será extremamente julgada, condenada por Deus. Ela vai morrer a fio de espada. E o texto diz assim: não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe, para fazer o que desagradava o Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. O tempo já acabou, nem dá mais para prosseguir. Esse texto é tão legal, daria para a gente tirar tantas mensagens, mas uma mensagem só que eu quero tirar e falar para você. O texto deixa claro, viu, dona Maria, que tudo o que Acabe fez, toda a maldade que ele praticou, foi porque a mulher dele, Jezabel, fazia a cabeça dele. E aqui eu quero mandar um recado para você que é casado. Eu quero mandar um recado de maneira muito especial aos homens que estiverem ouvindo, que estiverem assistindo. Muito cuidado. A palavra de Deus diz que a mulher, quando ela é sábia, ela edifica a sua casa. Mas a mulher, quando ela é uma mulher profana, mundana, quando ela se deixa levar pelas trevas, como essa Jezabel, ela destrói não só a vida dela, mas a vida de qualquer pessoa que se envolver com ela. Você vai me dizer, meu irmão, seu Zé, que você nunca ouviu falar de uma história onde a vida de um homem tenha sido destruída por causa de uma mulher que ele encontrou? Você vai me dizer que você nunca ouviu falar de homens que seguiam o caminho do bem, que queriam constituir uma família, que tinham bons propósitos, mas se envolveram com gentinha, com quem não presta, com uma mulher que, ao invés de levá-lo para cima, o jogou nas profundezas do inferno? Você vai me dizer que você não conhece uma história dessa? Pois é, essa história aqui fala sobre isso. Fala sobre o que pode acontecer com um homem que decide se unir a uma mulher que não presta. Quero muito pedir a você que está namorando, a você que está noivo,
E até você que está casado, muito cuidado. Se você perceber que a sua mulher, que a sua namorada, sua noiva, sua esposa está querendo levar você a fazer coisas erradas, sai fora. Porque no final, o castigo, a ira de Deus vem não só para ela, mas para você também. Seja um homem correto, seja um homem honesto. E não deixe que mulher nenhuma desvie você do caminho de Deus, para que você não caia no mesmo erro de Acabe, de ver a ira de Deus se derramando sobre ele e sobre toda a sua família.